Trago também já aqui um presente, uma camisa nossa, nova, para todo o staff da Sport TV. O staff mais conhecido como André Rizek. Obrigado, viu? Essa aqui eu vou guardar bem aqui, mas eu vou... Ó, número 7, Sport TV. Que legal. Camisa do Botafogo. Não baba não, Lédio. Não baba não, que essa aqui já tá... Essa aqui tem dono. Depois você luta pra sua, tá? Eu tenho a minha. Por favor. Arthur, é a primeira grande entrevista que você dá no Brasil, né? Ou estou enganado? Você já foi a algum outro programa? Não, é o primeiro programa que você vem. É a primeira vez. Eu vou começar te perguntando o seguinte. Quando vem a notícia, a possibilidade de vir ao Brasil, você deve ter imaginado um monte de coisa. Sim. Passada a prática, né? Os meses de prática, está muito diferente daquilo que você imaginou? O que está mais diferente, positivo ou negativamente, em relação ao que você imaginou que seria trabalhar aqui no Brasil? Bem, boa tarde a todos, então muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu devo dizer que aquilo que eu tenho tido como grande preocupação é poder, acima de tudo, olhar para os aspectos positivos. Obviamente que eu era também um consumidor do futebol brasileiro. Nós temos também a oportunidade de acompanhar, porque o Campeonato Brasileiro passa com regularidade na TV portuguesa. Temos também aquilo que foi a chegada de técnicos anteriores cá, que também nos ajudaram a perceber um bocadinho daquilo que era esta realidade. E a minha grande preocupação e o meu foco tem sido em fazer o meu melhor enquanto técnico. E para isso foi necessário também um trabalho de prospecção num curto espaço de tempo que eu tive. E entre a proposta e eu chegar cá foi muito pouco tempo, mas de poder, a partir desse momento, olhar para aquilo que era, acima de tudo, Botafogo, tentar perceber qual era a sua realidade, qual era o seu contexto, de que forma é que eu podia acrescentar valor, de que forma é que eu podia ter ou fazer alguma coisa pelo elenco, pelo clube, e depois perceber um bocadinho daquilo que era a realidade, que conhecia teoricamente, ao dia de hoje conheço com mais prática, mas sempre com uma positividade naquilo que é a minha abordagem para poder fazer com que as coisas funcionem e não desperdiçar energia a olhar para aquilo que menos me agrada cá. Já é o terceiro treinador português que o John Textor contrata, né? Luiz Castro, que foi o primeiro, Bruno Lage, que foi o segundo, e agora o Arthur. E a exemplo dos outros dois, o John Textor falou pessoalmente com você? Foi ele que te procurou? Foi ele que conversou com você para vir ao Brasil? Foi. Aliás, isso é uma história que eu digo curiosa, uma história que demonstrou um grande interesse nos meus serviços, porque eu estava em Portugal, o João disponibilizou-se para viajar apenas e só, jantou comigo, dormiu no Porto e viajou de manhã para onde quis. E a proposta foi feita naquele momento, pelo menos para tentar saber da minha disponibilidade. E a forma como foi feita, aquilo como o projeto me foi apresentado, a partir daquele momento, para mim, as coisas ficaram muito claras na minha cabeça. Eu tinha acabado de ganhar um título em Portugal, pelo Sporting de Braga, mas decidi que seria este o meu caminho imediato e estamos a falar de um espaço de uma semana em que eu ainda faço, porque o Sporting de Braga assim o fez e me pediu para eu poder completar o jogo que faltava naquela semana que estávamos a começar a preparar. E o acordo foi exatamente esse, também do Botafogo pagar por mim para me libertar do clube onde eu estava e poder imediatamente viajar para cá. Portanto, numa semana de tempo, eu tive a proposta e estava no Rio de Janeiro para depois cá, então, debater os últimos detalhes e assinar contrato com o Botafogo. Você vê que vários senadores portugueses contam que acompanham o futebol brasileiro. O Jesus, que era um obcecado, né? Conhecia muito bem os nossos times. O Abel já falou sobre isso, o Caixinha já falou sobre isso. Agora ele fala também que lá de Portugal acompanhava o futebol brasileiro. Você está ansioso para fazer a sua pergunta. Não ganhou a camiseta, mas a pergunta você pode fazer, Led. Fica à vontade. Gostaria muito. Gosto muito do Botafogo e do trabalho do Arthur. Arthur, estava no seu radar trabalhar no futebol brasileiro? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é o seguinte, ainda em cima do consumo do futebol brasileiro, Jorge Jesus realmente ele era, até o André Vilas-Boas, que chegou a ser rival dele muito tempo lá, meio que brincava com ele, né, que o Jorge Jesus conhecia mais do futebol brasileiro do que do futebol português. Eles tiveram discussões sobre isso, que ele ficava a madrugada inteira vendo o jogo do futebol brasileiro. O André falava muito disso. O André, que agora é presidente do Porto. O seu consumo era mais ou menos tipo Jorge Jesus ou era mais tranquilo? Eu queria saber exatamente também se estava no seu radar seguir essa trilha dos técnicos portugueses e vir para o Brasil. Sim, pela primeira pergunta, e eu tenho que ser muito honesto consigo, não, no momento não.
até porque eu tinha renovado o meu contrato com o Sporting Braga há 4 meses anteriores a esta proposta e, portanto, não seria ou não estaria naquilo que era o meu pensamento tão imediato, sair, inclusive, do Sporting Braga, aquilo que seria o meu trajeto, quando a minha renovação era de continuidade, num projeto também que tinha para poder desenvolver. E sabem que o Sporting Braga era o clube da minha terra, onde eu sempre joguei, onde eu sempre estive, portanto, é um clube que me diz muito. E não estava naquilo que era o meu momento imediato, sair para onde quer que se fosse. Ou seja, eu estava comprometido com aquilo que era o projeto. Naturalmente que depois de ter a oportunidade e sabendo também daquilo que é a dimensão, aquilo que é a realidade da oportunidade, eu, como lhe disse também há pouco, não hesitei e imediatamente aquilo que era o meu projeto imediato se altera, porque a vida é feita disto. São oportunidades que nos vão surgindo, são momentos e o timing surgiu numa altura em que já tinha conquistado um título e, portanto, queria também ter a oportunidade de poder agarrar uma oportunidade que eu considero uma tremenda oportunidade para mim, enquanto técnico. Sobre a questão do consumo, devo-lhe dizer que, também com alguma realidade, acredito que tenha sido menor do que aquilo que poderia ser, pelo menos aquilo que apregoam, porque eu não sei se é verdade ou não, porque não estava. Mas a verdade é que nós temos a oportunidade e a questão do fuso horário faz alguma diferença para nós também. Nós somos em Portugal também consumidores e importadores de atletas brasileiros, maioritariamente, já tivemos também técnicos lá nas mesmas circunstâncias, mas porque nós acabamos por contratar muitos atletas brasileiros e então faz parte do nosso dia-a-dia, diria mesmo, conhecer de uma forma, se não tão aprofundada, mas de uma forma pelo menos capaz, aquilo que são a realidade da Série A, da Série B, o tipo de jogadores que há à disposição, porque ao dia de hoje também já não é fácil levar os jogadores para Portugal, porque aquilo que era uma importação mais em massa, ao dia de hoje é muito mais seletiva e os próprios atletas também têm e avaliam a questão de poderem ir para a Europa como porta de entrada ou até mesmo de projetos que possam ser melhores ou não do que aqueles que têm no Brasil, que eu considero que têm projetos muito interessantes cá também. Vou passar a bola para o Ricardinho. A gente tem 6 treinadores portugueses na Série A esse ano, né? 6, né? É o Cuiabá, o Abel, A gente tem o painel, Arthur, inclusive. O Petit Petit são 6, e né? o Álvaro. Agora o Álvaro também. Álvaro Pacheco. 6 portugueses, 4 argentinos e 10 brasileiros. Então, assim, aqui estão a nacionalidade de todos os treinadores que hoje dirigem clubes da Série A. 6 portugueses, 4 argentinos e 10 brasileiros. Eu acho que ninguém vai discordar de mim se eu falar que o trabalho do Jorge Jesus escancarou essa porta, né? O sucesso que ele fez em 2019 abriu essa porta e, enfim, o Abel faz o trabalho brilhante no Palmeiras e a gente traz agora os portugueses ao Brasil, são todos muito bem-vindos. Ricardinho, por favor, sua pergunta ao Arthur Jorge. Tudo bem, Arthur? Boa tarde. Tudo bem. A minha pergunta é o seguinte, todo treinador nunca é o ideal assumir uma equipe durante a competição, né? Por quê? Porque você pode participar da montagem de um elenco, né? Em cima daquilo que você tem como uma ideia de jogo, como trabalho, né? Mas você chegou no Botafogo nessa condição, né? Porque, lógico, o Campeonato Brasileiro já tinha iniciado, apesar de logo no início. Mas o grupo do Botafogo já vem desde o Campeonato Estadual, né? O grupo elenco. Certo. Como que você gere isso dentro das suas ideias? A gente vê que o Botafogo produz bem, é um time que joga bem, que tem, lógico, as suas características de velocidade, é um time que marca muito bem, é muito compacto aonde atua o adversário, pressiona muito e tem na velocidade com liberdade de movimentação a sua característica. Isso foi em vários jogos, eu tive a oportunidade de fazer o jogo contra o Corinthians lá, vi isso e o Botafogo ganhou porque mereceu ganhar o jogo lá. Esse último do Fluminense também. Você já conseguiu, dentro dessa característica, colocar a sua realmente forma de trabalhar pelo elenco que você tem, né? Porque às vezes você tem que respeitar um pouquinho a característica do jogador, né? Eu diria muito. Eu digo assim, porque nem sempre isso é um princípio que muitas vezes os treinadores não têm, né? Porque ele fala, não, o meu time joga desse jeito e tal, mas às vezes você não tem jogador para aquela ideia, né? A característica que você tem. Por isso que é sempre bom você iniciar a temporada. Certo. Que nível está isso, né? Mesmo o time jogando bem. O time do Botafogo eu acho que joga bem, tá? É um elogio porque realmente é uma constatação.
Que nível está isso para você? Eu vou tentar dar uma explicação que justifica a questão. Sim, na verdade, eu quando cheguei, e eu ainda venho, eu iniciar o Brasileirão. Ou seja, eu faço já a primeira jornada, faço inclusive o jogo anterior da Libertadores, onde perdemos na minha estreia em Quito. Não é o ideal para qualquer treinador ter um elenco já montado, porque há uma ideia de jogo que possa, muitas vezes, fazer com que a escolha de determinado jogador ou até mesmo de algum setor possa ter influência naquilo que é a nossa prioridade. A verdade é que o nosso trabalho enquanto treinador também, ou enquanto técnico, não se resume àquilo que é o escolher um 11 e colocar dentro de campo. Há um trabalho que tem que ser feito, e muito, digo eu, mais importante até, de mais tempo despendido, que é percebermos aquilo que temos também, é sermos capazes de ajustar, e eu já disse há pouco em off, que me ajustei muito àquilo que é a realidade do futebol brasileiro também, porque é necessário que isso aconteça. Por exemplo, fiquei na dúvida, aqui você teve que se ajustar à nossa realidade. Por exemplo, a questão de competirmos de 3 em 3 dias de uma forma continuada, onde eu acabei por ter essa oportunidade, por exemplo, quando eu joguei os meses de janeiro, fevereiro, em que estávamos a competir com Champions e com Taça da Liga em Portugal, e onde estávamos a competir 3 em 3 dias. A diferença é que depois temos 2 meses em que competimos com semanas limpas, praticamente. Ou seja, aqui a continuidade desses jogos não é idêntica àquilo que nós temos em Portugal, porque aqui, regularmente, a diferença para nós é 3 em 3 dias. E eu tenho que me ajustar, e ajustei-me, àquilo que é não só a forma de trabalhar e àquilo que queremos, porque também dificulta quem chega a meio do projeto, mas também àquilo que é o libertar os jogadores em momentos oportunos para podermos ter tempo para tudo. E nós sabemos que não é apenas e só treinar em cima de treinar que faz com que a equipa possa estar preparada para o desempenho que nós queremos que tenha. Mas dizia eu que me ajustei também àquilo que era o meu elenco, às características que tinha do meu próprio grupo de trabalho, e vocês foram percebendo, e dou aqui um exemplo destes que nós começamos imediatamente a jogar com 2 atacantes na frente, porque eu tinha o Júnior Santos que fazia esse papel bem para mim, apesar de no início estar a fazer o corredor lateral direito. Quando eu vi, por exemplo, o jogo com o Barranquilla cá, que foi um jogo que eu assisti, e mesmo a própria final da Taça Rio, onde jogou mais descaído para o lado direito, mas tinha o Tiquinho e tinha o Mateus, que eram 2 atletas que podiam fazer essa posição. Portanto, dentro daquilo que era a minha ideia de jogo, era potenciar os atletas para que pudessem desempenhar a missão dentro daquilo que era a minha filosofia. A partir do momento que perdemos Mateus, perdemos Tiquinho, nós tivemos que ajustar, de certa forma, aquilo que são as dinâmicas da equipa. Não mudando nunca a característica, porque há uma filosofia que nós procuramos que exista dentro de nós, mas procurarmos fazer com que os atletas, dentro daquilo que nós possamos potenciar para o bem da equipa, possam desempenhar. Portanto, para mim é indiferente se apelida que o Botafogo joga com 4-4-2 ou só em 4-2-3-1, para mim dá-me exatamente igual. Para mim aquilo que é importante é depois a dinâmica da equipa dentro de campo, a forma como se desdobra no momento ofensivo e defensivo, para que nós possamos ter aquilo, isso sim, importante, e que é para mim inegociável, que é a atitude comportamental que nós queremos que possa ter e o espírito de missão que os atletas têm que desempenhar. Roberto, boa tarde. Você falou com relação a que acompanha o futebol brasileiro, então certamente você chegou aqui sabendo, entendendo o que aconteceu com o Botafogo no final do ano passado no Campeonato Brasileiro. E aí a gente passou aqui 5 meses do ano, praticamente, nos programas esportivos das mais variadas emissoras, debatendo a questão mental do Botafogo. E eu e vários outros colegas defendiam que, além da carga mental que certamente havia, tinha uma questão de trabalho mesmo, de organização, de dificuldades de organização que o Botafogo tinha. E a gente agora percebe, você com 15 jogos, a gente vê um Botafogo, você falou em termos de dinâmica, com dinâmicas completamente diferentes, de um Botafogo que consegue trabalhar muito bem, principalmente ofensivamente, acho que é o que mais chama a atenção. Trabalhar em transição, conseguir construir quando enfrenta adversários bem postados. Queria que você falasse um pouquinho de como que você encontrou mentalmente esse grupo de jogadores e o que você modificou em termos de organização, em termos de dinâmica, para que a equipe respondesse tão bem em tão pouco tempo. Bem, aquilo que o ano passado o Botafogo passou é uma situação completamente anormal, seja no panorama brasileiro ou mundial mesmo. Mas é uma questão que eu procuro e tenho tentado, não digo fugir a ela, porque eticamente não me compete a mim falar muito sobre ela,
mas é uma questão que eu me preocupei em poder estar preparado para ela. Ou seja, eu quando cá cheguei, e a minha preocupação foi exatamente essa, eu tenho falado muitas vezes nisto, é importante nós termos a equipa preparada fisicamente. Eu falei nisso no início da temporada, quando comecei a fazer os meus jogos, que tínhamos uma equipa que acabava por ter algum déficit físico para poder implementar uma intensidade de jogo que nós procurávamos ter, e portanto isso não se consegue com 2, 3 treinos, nem muito menos com 2, 3 jogos, portanto é uma questão importante para o fazer. Mas também toquei num ponto muito importante para mim, e eu tenho essa questão, para mim, muito bem resolvida, que é a questão do aspecto mental. Para mim, o aspecto mental é fundamental para aquilo que é o desempenho do atleta. E digo isto com muita clareza porque eu tive algumas conversas com todo este meu grupo de trabalho, com jogadores que o ano passado passaram pela situação que passaram, por outros que estavam a chegar e que se viam envolvidos em tudo isto. Há uma questão para mim importante e eu não me alongo muito naquilo que é o passado. O meu foco, eu falarei convosco, se quiserem, um pouco do Fluminense, mas para mim a preocupação é o Grêmio. Eu não fico muito preso àquilo que é para trás. Aquilo que falámos anteriormente da questão dos jogos de 3 em 3 dias faz com que isto seja tudo muito, muito rápido. Nós não possamos perder muito tempo a debater aquilo que ficou. Claro que nós internamente procuramos falar e procuramos ver aquilo que fizemos de melhor ou de menos bem, mas é importante, e isso para responder mais objetivamente, é importante para mim ter os atletas preparados mentalmente para os desafios. Eu, quando falo de filosofia, não falo apenas e só de uma equipa que vai jogar com uma estrutura de 4-3-3 ou 4-4-2. Não é isso para mim não é filosofia. A filosofia é nós termos uma ideia que consiga ser abrangente. E quando digo abrangente, falo no mínimo entre a comissão técnica e todo o elenco. Isso é uma ideia que nós temos. E a ideia passa muito por isto. Competir em cada um dos jogos para ganhar. Isto é uma ideia que vocês vão ter sempre no Botafogo enquanto eu cá estiver. Nós vamos competir para ganhar. Nós vamos fazer com que este Botafogo seja também temido. Vai ter momentos que não vai conseguir ganhar os jogos. Óbvio que sim, já aconteceu connosco. Mas há uma questão que não pode nunca ser negociável, que é o desistirmos ou abandonarmos esse princípio. Nós temos que ser uma equipa que seja capaz de, em todos os jogos, seja onde for, seja contra quem for, lutar pelo menos pela vitória. É isso que nós devemos, pelo menos a quem aposta em nós. A nós, dentro da estrutura daquilo que nós temos do Botafogo, tem feito um trabalho excelente para poder levantar e fazer com que este Botafogo possa ser diferente daquilo que nós tivemos há uns anos atrás, e trabalham imenso para que isso aconteça. Não é um trabalho só de um técnico, de um grupo de jogadores, é um trabalho de muita gente que desempenha a sua missão e a sua função de uma forma muito apaixonada pelo clube, e é essa paixão que eu quero transmitir. Nós devemos isso aos torcedores. Nós temos que trabalhar para eles para podermos ter a possibilidade de fazer com que, ao chegarmos ao nosso sucesso, nós vamos deixar do outro lado gente contente também. E isso é a paixão que eu procuro incutir no meu trabalho diário, porque isto não se consegue chegar aos jogos e fazer um clique e estamos aqui para competir. Não, nós competimos e somos muito competitivos durante cada um dos dias, mas isso não faz com que deixemos de ser aquilo que é um grupo de trabalho capaz, unido, forte, blindado a muito daquilo que se possa falar à volta dele, porque o nosso foco é este, o nosso caminho está muito bem traçado, nós conseguimos traçar micro-objetivos, objetivos maiores depois. Este objetivo da Libertadores é um grande exemplo disso. Nós chegamos e eu perdi o segundo jogo da Libertadores. Não fuja isso, nós Botafogo tínhamos perdido o primeiro e eu pessoalmente perdi na minha estreia o segundo jogo e nós estávamos com 2 jogos, 2 derrotas. E eu digo-vos muito honestamente, muito pouca gente acreditava que nós, Botafogo, estivéssemos nos oitavos de final. Muito pouca gente. Mas eu disse ao meu grupo de trabalho, nós temos que fazer 12 pontos. Nós temos que ir buscar os 12 pontos. São jogos fora? Serão jogos fora. Portanto, não há, porque nós não podemos ficar presos ou agarrados, e falo muito da coragem da equipa. Eu desafiei-os aos 12 pontos. Felizmente os 10, com uma jornada para disputar, foram suficientes, ou 9 naquele caso, suficientes para garantir esse apuramento, onde eu tenho a certeza que a maioria das pessoas, 90% das pessoas não acreditavam. Por que você identifica que você perdeu o segundo jogo? Não, porque perdi, foi a minha estreia, perdi enquanto líder da equipa. Tá, entendi. Não perdi por opção nenhuma, perdi porque sou o líder. Aliás, estreou na altitude, né? Já tomou um suco de América do Sul logo no primeiro jogo, né? Foi para ver o jogo de cima. Algo que não existe na Europa, né? Sim, isso não existe lá. Não, quando digo isso é porque sou o líder. Tenho que assumir que naquele momento perdi o jogo, perdemos o jogo, nós, Botafogo, perdemos. Já que você entrou em Libertadores, eu ia fazer mais para frente a pergunta, mas você já me deu o gancho.
Quando a bolinha aponta Palmeiras no caminho do Botafogo, qual foi a sua reação? Exatamente igual como se fosse outro qualquer. Muito honestamente. Para mim é completamente indiferente. Não posso estar numa competição de oitavos de final, estar a escolher adversários. Eu acho que isso é demasiado naif nós pensarmos uma coisa dessas. Nesta altura não vai ser fácil para nós, não vai ser fácil para o Palmeiras. Seguramente. Nós vamos competir e lutar por essa eliminatória como não existisse outra. Portanto, é esse o compromisso que nós temos. É isso que nós queremos fazer com que este Botafogo possa ser de uma identidade única, nossa, dos torcedores, para podermos estar serenos e capazes e preparados, acima de tudo, para quando chegar o momento, competirmos. A partir daí, veremos se conseguimos ser mais fortes ou não do que o adversário. Só. O Rizek falou de suco de futebol da América do Sul, vou falar do suco do futebol brasileiro. Você já deve ter provado, né? O futebol brasileiro é aquele que oferece um campeonato brasileiro durante a Eurocopa e a Copa América. Você vai ter que jogar durante a Eurocopa e a Copa América. Eu imagino que você vai ver a Eurocopa e vai ver a Copa América, como todos nós, para aprender, para se desenvolver, para estudar. Só que esse estudo vai ser prejudicado porque você vai trabalhar nesse período no Campeonato Brasileiro. Eu também, Ricardinho, Pedro Moreno, Rizek, falando sobre o Campeonato Brasileiro. Como é que você vê essa bizarrice, essa vulgaridade? O futebol brasileiro é vulgarizado, porque você joga todo dia, você ignora duas competições sensacionais que você poderia estudar, se desenvolver, aprender, e você vai ter que se dividir com o seu trabalho, que poderia estar parado para você e toda a comunidade de futebol se dedicar a essas competições, a estudar essas competições. Isso é muito surreal para a sua cabeça, a minha concepção essa questão. E depois eu vou fazer só mais uma breve pergunta que não tem nada a ver com essa, só para eu não perder esse gancho. Queria que você falasse sobre a polêmica do gramado do Botafogo, aqui dentro do futebol brasileiro, que é muito criticado, o gramado sintético também. Até tenho receio de responder a essa questão. Na primeira, é de facto para mim muito estranho nós estarmos a competir quando no mesmo período de tempo temos dois... Conclua sobre o Júnior. Não, só ia concluir sobre a questão do Júnior, que é importantíssimo para nós naquilo que é a sua forma de jogar. Não é muito para mim relevante. Há pouco expliquei-lhe que a questão de estrutural para mim não é determinante se me joga como segundo avançado ou atacante, se me joga no corredor direito, esquerdo. O que eu aprecio naquilo que é o Júnior é a sua verticalidade, a sua forma como consegue ganhar as costas da defesa contrária. Não foi o melhor dia de finalização o jogo anterior, mas... Poderia ter sido mais até. Mas guardo, como lhe disse, os aspectos positivos. A forma como ele conseguiu conquistar esses espaços e conquistar essas possibilidades, para mim, abre-me as expectativas de que possamos contar com ele, e é um jogador muito importante para nós podermos manter até ao final da temporada. O Pedro abordou questões táticas do Júnior e, para mim, o mais fascinante desse jogador é a história de vida dele. Sim. E eu queria muito ouvir um europeu, porque eu imagino que isso não aconteça em Portugal ou em outros países da Europa. Muito difícil. Um atleta que se torna profissional aos 23 anos, essa é a história de vida do Júnior Santos. Ele foi ajudante de pedreiro, ele jogou na várzea por um prato de comida, e quando muitos já dão como encerrado uma carreira, 23 anos, quem vira profissional aos 23 anos? Ele vira. E se torna um jogador que hoje é um dos principais atacantes do futebol brasileiro. Eu queria ouvir do ponto de vista de um europeu essa história, que me parece até conto de fadas, sim, quando você relata para um futebol como o europeu isso. Sim, não é muito comum, a verdade é essa. Não é muito comum, temos um ou outro caso, inclusive em Portugal, que tem acontecido por atletas que passaram em séries C, que acabaram por chegar à primeira Liga, mas a história do Júnior é muito mais do que isso, é muito mais do que aquilo que é o seu relato enquanto futebolista. E eu não vou de todo cometer nenhuma inconfidência, mas a minha relação com os atletas também passa muito por isto. Não é só, nós temos uma relação muito direta naquilo que é o trabalho, dentro de campo, cada um sabe qual é a sua medida e até onde pode chegar, mas temos também uma relação que depois extravasa aquilo que é o campo, naquilo que é a relação de amigos, porque temos um objetivo comum e não podemos deixar de ser colaborantes nesse sentido. E eu tive já uma conversa muito longa com o Júnior sobre isso, e em que me foi contada ao detalhe toda a sua história de vida, aquilo que é o seu passado, aquilo que foi o seu sonho, a sua desilusão, os seus caminhos não tão bons naquilo que foi o seu percurso, o seu momento em que pensou em desistir porque não ia chegar lá, a sua própria vida pessoal,
naquilo que foi as opções que tomou, com 2 filhos, que depois quebrou o casamento, É uma história muito para além daquilo que é o futebol e que nós reduzimos apenas para uma situação que é... Temos aqui um atleta que hoje está de alto nível, um jogador que renovou connosco, ou está para renovar connosco, já com mérito, porque é um atleta que nós apostamos muito também dentro do Botafogo, e reduzimos para a questão de ele ter sido profissional a partir dos 23 anos. Há muita história para trás dos 23 anos, daquilo que ele passou, daquilo que ele sofreu, daquilo que ele batalhou, daquilo que ele lutou. É mais um exemplo de sobrevivência e que nota-se no campo isso. Nota-se no campo aquilo que ele quer aproveitar e que não aproveitou desde os 16 anos. E aquilo que nós vemos hoje no Júnior em campo, vemos um Júnior com a fome de poder agarrar tudo aquilo que pode. E, portanto, está na altura dele fazer, porque a verdade é que a vida de futebolista é muito curta, acaba muito cedo, e ele diminuiu esse tempo de vida e tem-no aproveitado de uma forma brilhante e tem sido, e é, para nós, um dos jogadores muito importante naquilo que tem sido a sua forma, não só de nos ajudar enquanto equipa, mas também naquilo que é exemplo enquanto atleta, enquanto homem, enquanto pai também, e naquilo que é como colega dentro do grupo de trabalho, porque é um atleta que, com todas estas dificuldades, é um dos grandes animadores do grupo, em termos daquilo que é a sua boa disposição, e isso é contagiante.